Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Bani San Davis na recepção da loja, queridos ouvintes da rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690, FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a audiência de todos, quem está conosco também na produção. Boa tarde, queridos internautas, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil do mundo, quem está pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Acolho com muito carinho, seja bem-vindo, dê seu like, seu joinha, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui com o nosso querido Diego Macedo, nos preparando para a hora da misericórdia. Recitaremos o texto. Queridos, estava aqui refletindo. Já pensaram sobre o que seria dos filhos de Deus sem a ação do Espírito Santo? De como seríamos incapazes, medrosos, sem força, sem coragem de enfrentar muitos desafios que se apresentam no nosso dia a dia. Com que sabedoria seriam solucionados? Ou nem nos mexeríamos, na verdade? Ficaríamos realmente paralisados pelo sentimento de impotência. Mas como é grande o amor de Deus, que nos impulsiona e nos faz reagir. Ele quer nos conduzir na sua obra sempre. É Ele que dá o primeiro passo para cumprirmos o que nos pede. Lembro da frase de Santo Agostinho: dá-me o que me pedes e pedes o que quiseres. Vamos ouvir então quando a irmã Faustina se achava incapaz de fazer a obra de Deus e ouve de seu diretor espiritual. Está no parágrafo 436 do diário. Ouvi, porém, palavras de que Deus, na maioria das vezes, escolhe justamente almas assim para a realização de seus desígnios. Esse sacerdote, por certo guiado pelo Espírito de Deus, penetrou no mais íntimo da minha alma, em segredos mais ocultos que havia entre mim e Deus, sobre os quais nunca lhe havia falado. Não fizera porque eu mesma não os tinha compreendido bem, e o Senhor não me havia ordenado claramente que falasse sobre isso. Esse segredo é que está exigindo que haja uma congregação que proclame ao mundo a misericórdia de Deus e que a peça para o mundo. Bem, queridos, como conseguiremos proclamar ao mundo a misericórdia de Deus se não tivermos os olhos fixos em Jesus? De onde nos vem a parresia, a confiança e a coragem? Vamos conferir essa realidade na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Fica tão simples para nós entendermos o que nos paralisa. Os desafios sempre existiram e existirão. Foi assim até para Jesus. Ele suportou a cruz. Não se importou com as infâmias, uma oposição cerrada dos que estariam nessa terra a seu exemplo, para testemunhar o seu amor. Eram esses também que perseguiam Jesus. Tratavam ele, o próprio amor, com desprezo, o humilhando. E quem fazia isso? Os sacerdotes, doutores da lei, os fariseus, as autoridades da época que eram para proclamar Deus e sua obra. Assim sendo, nos resta, queridos, abandonarmos os nossos pecados e humildemente nos rendermos a Jesus e sermos muito gratos ao Senhor. Vamos rezar com o Salmo 21 ou 22, dependendo da tradução, a partir do versículo 26, alguns versículos até o 32. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembre-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Queridos, todos os justos vivem pela fé. Devemos resistir até o sangue contra o pecado. Como nos chama a atenção essa carta? Precisamos saber que pela fé nós somos capazes. Se cremos, veremos a glória de Deus em nossa vida, especialmente na nossa vitória sobre o pecado. Seja qual for, pela fé e a insistência em denunciá-lo, romper com ele nos trará a cura, a libertação. Ouça o que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés. Pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que,
há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, do meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltou-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos, mais uma vez aqui temos exemplos concretos da fé expectante, a certeza de que irá acontecer, mesmo estando em situações adversas, como foi a filha do Jairo e com a mulher hemorroísa. Todas essas situações, Jesus agiu pela fé de quem entendia Jesus e o buscava, porque não tinham mais outra alternativa, já acabaram todas as oportunidades humanas de acontecer algo que resolvesse esses casos. Mas acreditaram na autoridade, no sobrenatural, pela fé. A fé no poder e autoridade de Jesus. Eles acreditaram cegamente em seu poder e, ao tocar na pessoa, no caso da menina, Jesus que tocou, ou
a pessoa em Jesus, quando ele percebeu a força que saía dele. Para hemorraíza, ele diz: filha, a tua fé te salvou. E para Jairo, o chefe da sinagoga, disse: não tenhas medo, basta ter fé. E eu pergunto, como está a nossa fé? Por que é que pedimos e as coisas não acontecem? Especialmente as nossas curas espirituais, a libertação dos nossos pecados, de estimação dos vícios. Será que temos fé expectante? A certeza de sermos curados por Jesus? Queridos, clamemos com fervor ao Espírito Santo essa fé, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.